Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimos irmãos e irmãs, neste mês de maio, a Igreja ela se volta de maneira toda especial à nossa Mãe, a Mãe de Deus, a Virgem Maria. Não é? Durante vários séculos, ao longo do mês de maio, todos os fiéis e toda a Igreja sempre se reuniram para louvar a Virgem Maria de maneira mais intensa nesse mês de maio, onde oferecemos à Virgem Maria as nossas preces, os nossos louvores, os nossos pedidos de intercessão e o nosso agradecimento à Mãe de Deus pelo seu sim em ser a Mãe de Deus, a Mãe de Cristo, que é o Verbo, o próprio Deus encarnado, e também a nossa Mãe, Mãe de toda a humanidade, Mãe de todos os batizados. Por isso, caríssimos irmãos, ao longo desse mês de maio, nós iremos comentar um pouco sobre alguns dos belíssimos títulos com os quais a Virgem Maria é louvada por nós cristãos. Né? Os cristãos, demonstrando grande apreço e grande amor à Mãe de Deus, adornam a ela com diversos e belíssimos títulos. Títulos muitas vezes referentes aos mistérios da sua vida, como narrados na Sagrada Escritura. Por exemplo, o título dado à Virgem Maria de Nossa Senhora do Desterro, que lembra o tempo em que ela esteve desterrada com São José e o menino Jesus no Egito, fugindo do rei Herodes. Também títulos referentes às aparições que a Virgem Santíssima fez, como lembramos aqui o título de Nossa Senhora de Fátima, aqui representada nesta imagem, que apareceu a 3 pastorinhos em 1917, lá em Portugal. E assim a Virgem Maria é louvada de diversos modos e honrada por nós cristãos como a Mãe de Deus e Nossa Mãe. E não podemos esquecer, é claro, do título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, não é? Em virtude da imagem encontrada no Rio Paraíba e que hoje é a nossa amada padroeira do Brasil. Mas hoje, caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de conversar um pouco sobre um título muito belíssimo de Nossa Senhora, que é o título de Nossa Senhora do Rosário. Não é? Nesse mês de maio, principalmente, a oração do Rosário se torna um momento de grande devoção mariana, né? De forma especial nestes tempos de pandemia em que estamos em nosso recolhimento em nossas casas. A oração do Rosário em família, que já vem sendo incentivada pela Igreja e pelos papas ao longo de muitos anos, é ainda mais recomendada para nós. Possamos reunir as nossas famílias para rezar o Rosário, para rezar o Santo Terço. E é sobre esta belíssima devoção, a Nossa Senhora do Rosário, que nós vamos conversar hoje. Né? Essa devoção, a Nossa Senhora do Rosário, ela vai surgir no século XIII e ela está ligada a um grande santo da Igreja, São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, ele é o fundador da Ordem dos Pregadores, né? Também conhecida como Ordem dos Dominicanos, né? Recebeu o seu nome em virtude dele ser o fundador. São Domingos ele criou essa ordem numa época em que a Igreja passava por uma grande crise. Né? Ao longo da história, a Igreja enfrentou muitas crises, né? Como essa também que vivemos agora. Não é a primeira, não é? Ao longo da história nós podemos constatar isso. E a Igreja no século XIII passava pela crise com a heresia dos cátaros ou dos albigenses. Era um grupo, uma seita que surgiu no sul da França e que, com uma série de ideias heréticas, infelizmente influenciavam os fiéis a se desviarem da verdadeira fé católica. São Domingos surgiu, então, como esse grande homem apostólico que, através da pregação, levando o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo e de sua Santa Igreja Católica aos homens no sul da França, conseguiu, assim, conter aquela heresia que causava tantos estragos à fé da Igreja na Europa e no sul da França no século XIII. Mas de onde surge, então, essa devoção ao Rosário ligada a São Domingos? Né? Nos conta as crônicas da vida de São Domingos e da Ordem dos Pregadores que São Domingos teve grande dificuldade no enfrentamento desses hereges no sul da França, né? Os cátaros ou albigenses, já que eles ficavam numa região da França chamada Albi, né? Daí albigenses. E São Domingos percebeu que a sua pregação somente não bastava para converter aqueles hereges que tinham um coração muito duro para receber a verdade do Evangelho. Então ele, num momento de grande angústia, se isola e passa 3 dias e 3 noites em oração,
pedindo o auxílio do céu para conseguir, de maneira eficaz, converter aqueles hereges que estavam desviados da fé, a verdadeira fé, e assim salvar aquela população do sul da França. Diz a tradição, então, que depois desses 3 dias de grande momento de oração e de angústia, a Virgem Maria, a própria Virgem Santíssima, apareceu a São Domingos e disse a ele que rezasse todos os dias o Santo Rosário. Ela mesma nas mãos segurava o Santo Rosário e disse que não apenas com a pregação ele salvaria aquele povo, mas também com a oração da saudação evangélica, que é a Ave Maria, não é? A saudação do anjo, Ave Maria, cheia de graça. E deu a ele o rosário, dizendo que através daquela oração simples, repetindo as Ave Marias e meditando os mistérios da vida de Cristo e da Virgem Santíssima, ele conseguiria, assim, converter aqueles hereges à verdadeira fé mais uma vez. Vemos, meus caríssimos irmãos, a resposta do céu a um homem de oração, que é São Domingos. E a resposta do céu é singela e simples, a oração da Ave Maria no Santo Rosário. Desde o início, então, a partir daquele momento, São Domingos divulgou a oração do Rosário em meio a todos os seus frades da ordem dominicana, em meio a todo o povo, e conseguiu a conversão daqueles hereges, os cátaros, à verdadeira fé. A partir de então, a ordem dos padres pregadores, dos freis pregadores, que é a ordem de São Domingos, divulgou a oração do Rosário por toda a Europa e depois por todo o mundo. A partir de então, toda a cristandade teve grande devoção ao Santo Rosário da Virgem Maria, chamado de Saltério Mariano, porque, em referência às 150 Ave Marias rezadas então no Rosário, era uma referência aos 150 salmos da Sagrada Escritura. E por isso, o Rosário passou todo esse caminho ao longo da história de intensa devoção do povo cristão. Até hoje é a oração em devoção à Virgem Maria mais divulgada e mais amada pelo povo cristão, a oração do Rosário. A oração do Rosário ganhou também grande impulso com um grande Papa no século XVI, São Pio V. São Pio V, ele era também da Ordem de São Domingos, né? Viveu alguns séculos depois de São Domingos, foi frade da Ordem dos Pregadores, da Ordem Dominicana, e, portanto, recebeu essa herança belíssima do Santo Rosário e da divulgação do Santo Rosário em meio ao povo cristão. Quando virou Papa, São Pio V foi um grande incentivador da oração do Rosário, principalmente depois de um fato que ficou marcante na história. É a vitória da chamada Batalha de Lepanto. Né? Nos contam as crônicas históricas que o Império Otomano, no século XVI, estava invadindo a Europa, causando diversos estragos nas cidades, em meio aos camponeses com as suas invasões e perseguindo os cristãos. Né? Os turcos otomanos, que eram de religião muçulmana, estavam oprimindo os cristãos naqueles países da Europa que eles invadiam. Então, juntou-se exércitos cristãos, principalmente da Espanha e de Veneza, que era a região que estava sendo invadida, para se defender contra esses ataques dos otomanos, do Império Otomano. E o Papa São Pio V exortou todo o povo cristão a que rezasse o Rosário, pedindo à Virgem Santíssima a libertação da Europa daquela invasão e a vitória para os exércitos cristãos que procuravam defender o território. E assim, meus irmãos, todo o povo atendeu ao chamado do Papa e rezou incessantemente o Rosário, pedindo à Virgem Maria aquela vitória e aquele livramento. E assim de fato se deu. Em 7 de outubro de 1571, os cristãos venceram os turcos otomanos na Batalha de Lepanto, uma batalha marítima que foi travada ali no Golfo de Lepanto. E os cristãos venceram. Logo após saber da vitória, São Pio V, então, atribuiu essa vitória à intercessão da Virgem Maria através da oração do Rosário, que foi rezada incessantemente pelos cristãos. Então, ele instituiu essa data, 7 de outubro, como a festa de Nossa Senhora da Vitória, atribuindo a vitória de Lepanto à oração do Rosário. E a partir de então, um pouco tempo depois, essa memória de Nossa Senhora da Vitória ficou conhecida como Nossa Senhora do Rosário, a festa de Nossa Senhora do Rosário. O título que então nós damos a ela e que consta na ladainha lauretana, ladainha de Nossa Senhora, como Rainha do Sacratíssimo Rosário. De fato, meus irmãos, parece que o título de Nossa Senhora do Rosário é muito amado pela Virgem Maria.
porque quando apareceu em Fátima, em 1917, aos 3 pastorinhos, em Portugal, eles, os pastorinhos, ao perguntarem qual era o nome, aquela belíssima senhora que aparecia em cima da azinheira, ao perguntarem qual era o seu nome, a Virgem Santíssima respondeu: eu sou a Senhora do Rosário. Vejam então a grande importância que a Virgem Maria dá a quando meditamos a estes mistérios através da oração da Ave Maria. Né? O terço, o Santo Rosário, que é esta oração tão simples, consta de Pai Nosso, Ave Maria, algumas jaculatórias, mas que nos trazem uma grande fé, um grande crescimento e um robustecimento na fé. De fato, meus irmãos, o Santo Rosário, na sua estrutura, era originalmente formado por 3 partes, 3 grandes mistérios: os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Por ser um pouco comprido, os cristãos começaram a dividi-los, esses mistérios, e rezar em determinados dias da semana. E assim surgiu o que nós chamamos de terço. Como cada mistério formava um terço do rosário, passou-se a dar o nome de terço quando rezava-se os mistérios separados por dia. Né? No ano de 2002, o Papa João Paulo II acrescentou um 4º grupo de mistérios ao Santo Rosário, são chamados mistérios luminosos, e a partir de então o Rosário ficou com 4 grandes mistérios: os mistérios gozosos, os mistérios luminosos, instituídos pelo Papa João Paulo II, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. E assim, através do Santo Terço, nós podemos meditar os grandes mistérios da vida de Cristo presentes na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja e também na vida de Sua Mãe Santíssima. Aliás, o Papa João Paulo II instituiu os mistérios luminosos numa belíssima encíclica chamada Rosarium Virginis Mariae, que, aliás, fica como uma sugestão que nesse mês de Maria possamos procurar ler essa belíssima carta do Papa João Paulo II sobre a oração do Rosário, sobre a sua importância, a sua espiritualidade, a sua beleza. Facilmente pode-se achar a encíclica do Santo Padre João Paulo II na internet, no site do Vaticano. É só pesquisar encíclica Rosarium Virginis Mariae do Papa João Paulo II sobre o Santo Terço. Fica essa sugestão para que nesse mês de maio a gente possa incrementar ainda mais a nossa devoção à Virgem Maria, recitando o Santo Terço de uma maneira mais profunda, procurando conhecer um pouco mais essa devoção, procurando crescer um pouco mais nessa espiritualidade tão bela que é a oração do Santo Rosário. E como a Virgem Maria disse a São Domingos, que pela saudação mariana ele venceria aquela batalha de fé que ele estava travando contra os hereges, também hoje possamos vencer as nossas batalhas pessoais, também as batalhas que o mundo enfrenta, essa pandemia, por exemplo, através da oração do Santo Terço e da saudação angélica, da saudação da Ave Maria. Por isso, convido agora a rezarmos juntos essa Ave Maria, nesse mesmo espírito de fé que um dia animou São Domingos, São Pio V, o Papa São João Paulo II e também outros grandes santos, devotíssimos do Santo Rosário da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.